Fala galera, beleza? Meu nome é Alexandre Cancian, estamos mais uma vez aqui no nosso quadro Política para Leigos e hoje eu vou falar sobre os três poderes. Tá? É importante falar sobre os três poderes porque isso está constantemente dentro dos noticiários, né? Então é importante você saber do que se trata. Tá? Lembrando que esse vídeo, tá, tem uma linguagem simples, ele é resumido porque assim, né, como o próprio nome do quadro sugere, é para leigos, ou seja, pessoas que não têm nenhum conhecimento ou muito pouco conhecimento, né, para ele pelo menos se inteirar. É melhor que ele tenha, né, um pouco de informação do que ele não ter nenhuma. Tá? Então, né, esse quadro é feito com uma linguagem bastante simples, né, bastante direta, porque não dá para fazer uma explicação de um assunto tão extenso, né, de maneira em 10 minutos, de uma maneira tão resumida assim. Tá? Então, isso aqui é um quadro mesmo de utilidade pública, né, eu senti a necessidade de fazer isso e por isso estou fazendo esses vídeos para que possa, né, servir para alguém, para que possa ajudar alguém, tá bom? Então, voltando, né, aos três poderes, dentro da história, né, o Montesquieu ele vai lá, escreve o livro Espírito das Leis e ele faz uma separação de poderes, né? Por que essa separação? Porque no momento que se vivia, tá, havia regimes absolutistas, uma monarquia absolutista, onde o rei mandava e desmandava do jeito que achava que era conveniente para ele. Tá? E o Montesquieu, né, traz uma solução para que isso não ocorra. Né? Injustiças, mortes desnecessárias, enfim. Né? E é importante a gente trazer esse assunto porque hoje nós entendemos como uma república, né, uma república democrática, com a separação dos três poderes. Tá? E haja vista que, né, não tendo isso, imediatamente remetemos a uma questão assim, é um regime autoritário, é uma ditadura. Tá? Então é importante a gente saber, né, disso e principalmente a gente entender o que são esses poderes. Tá? Então nós temos aí o executivo, né, que é um dos poderes. Quando a gente fala em executivo, tenha em mente presidente, governador e prefeito. Tá? Eles fazem parte do executivo. A gente tem que pensar nas suas secretarias, nos seus ministérios, nos seus órgãos administrativos, tá? Tudo isso faz parte do executivo. Tá? Então, obviamente, né, dadas as proporções, cada representante, né, seja presidente, seja governador ou seja prefeito, ele tem a sua função restrita ao espaço em que ele está. Tá? Então, você pegar um presidente, você está falando de âmbito nacional, né, de todos os estados. Se você pegar um governador, nós estamos falando somente do estado e, obviamente, do prefeito somente da cidade. Tá? Então, cada um tem a sua função, seja ela grande ou seja ela pequena, né, mediante a questão do espaço físico. Tá? Então, esses poderes eles têm a obrigação de criar planos de ações, né, planos e ações para que programas sociais sejam implementados, seja na área social, da saúde, da educação, da infraestrutura, não importa. Tá? Esses governantes eles têm a obrigação de criar esses planos e fiscalizar para ver se está funcionando. Tá? Então, essa é a função básica deles. Quando a gente fala em poder legislativo, nós estamos falando em vereadores na prefeitura, no âmbito municipal, deputados federais, deputados estaduais no âmbito estadual
e deputados federais e senadores no âmbito federal, ou seja, dentro da nação. Qual a função, né, desses homens? Esses homens, esses sujeitos, né, homens, mulheres, claro, né, eles são responsáveis por fazer as leis do nosso país, tá? E eles são os mais importantes, tá? Porque o executivo não faz lei, tá? Quem faz lei é o legislativo. Então, vote direito, conheça o candidato em que você vai votar, em que você vai dar carta branca para ele criar uma lei no seu nome, tá? Então, a gente se preocupa tanto com, né, os governantes, o presidente, o governador, o prefeito, e esquece de quem realmente importa, que são os que fazem as leis, que podem melhorar a nossa vida ou prejudicar a nossa vida, tá? Então, né, o legislativo, ele tem essa função importante, né, de fazer as leis, tá? O judiciário, que é o terceiro poder, ele tem a obrigação de fazer o quê? De fazer com que essas leis sejam cumpridas, tá? E dessa forma, né, possamos viver em sociedade, tá? De maneira civilizada, vamos colocar assim, tá? Né, que os programas que foram feitos, que as leis, as verbas que foram colocadas naquele programa, elas sejam de fato colocadas, estejam lá, né, sejam aplicadas. Então, o judiciário, caso venha a perceber que tenha, né, alguma irregularidade, é ele que vai fazer com que as leis se cumpram. Isso seja com o juiz, com o desembargador, com o Supremo Tribunal, enfim, tá? Essa é a função do judiciário, tá? Então, pensar em três poderes é pensar em república democrática, tá? Pensar, né, nessa teoria do Montesquieu, é pensar que a democracia, ela é importante, o seu voto é importante, e que essa separação, ela vai só trazer o quê? Benefícios, pois apenas um homem tendo o poder, ele vai se tornar autoritário, ele vai se tornar um ditador e vai, obviamente, coagir os seus cidadãos, tá? No Brasil, os três poderes, eles surgem com a proclamação da República, né? Quando fizeram a Constituição em 1891, né? Essa tripartidação, ela surge, né? Então nós temos aí o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, tá? É importante, tá? Vou repetir de novo. É importante, você que não sabe, tá? Estude mais, sabe? Se informe um pouco mais. Obviamente, você não tem culpa de não ter tido esse tipo de informação na escola, porque não se dá mesmo, tá? Então aqui é uma oportunidade de você pelo menos aprender um pouco, tá? Eu fiz um vídeo sobre a Constituição, leia a Constituição, ali tem muitas informações, é importante, você vai saber como funciona, quais são os seus direitos como cidadão, tá? Então não deixe, né, não fique só nesse vídeo, né, mas se informe. Eu vou até colocar algum livro aqui de referência aqui para vocês, tá? Para que você possa ter acesso a essa informação. Não precisa só acreditar em mim, tá? Isso aqui é apenas um corte, né, apenas um resumo, de maneira simples e direta, para você que não tem nenhum tipo de informação. Beleza? Então, muito obrigado, compartilhe, porque isso é de utilidade pública mesmo, tá? E até o próximo vídeo. Valeu!